Fala galera das turmas de extensivo do Gaia. Chegamos à aula de número 24 da frente de Química D, em que a gente continua falando de equilíbrios químicos, a gente vê mais algumas especificidades de equilíbrios químicos e algo muitíssimo importante dentro de equilíbrios e de provas de vestibular, que é a introdução do assunto pH. A gente vai falar da constante de um equilíbrio, que é o equilíbrio de ionização da água, e fazer primeiros cálculos relacionados a pH. Beleza? Mas você vê então que essa aula tem exatamente esse título. A gente vai falar de constante de ionização da água e pH. Quando a gente fala disso, é interessante, a gente já vai voltar aqui para a lousa e ver esse exemplo, que a gente fale de espécies que são chamadas de espécies anfipróticas. Olha só, nós temos espécies químicas, uma molécula, um cátion, um ânion, que pode ser uma espécie anfiprótica. O que é uma espécie anfiprótica? Vamos tomar como exemplo algumas espécies aqui. Olha só, uma espécie anfiprótica. Eu vou pensar no íon H2PO4-. Vamos pensar no H2PO4-. Esse H2PO4-, ele pode reagir de várias formas. Por exemplo, com água, ele pode vir aqui e formar o HPO4-, porque ele transferiu um dos seus hidrogênios para a água, atuou como um ácido de Bronsted-Lowry, certo? Essa espécie atuou como ácido de Bronsted-Lowry, doou o seu H+ para a água, aqui ele está sem esse H+, e aí a água se transformou em H3O+. Mas ele pode fazer diferente, ele pode atuar de maneira oposta. Assim, temos o H2PO4- mais a mesma espécie aqui, o H2O, a mesma situação, mas aí essa espécie ela vai receber um H+. Olha só, um hidrogênio vai sair da água e vai ser transferido para o H2PO4. Temos o H3PO4-, esse aqui é um íon dele, o H2PO4. Aí, como ele vai receber, aqui a gente tem o H3PO4 mais um OH-. Não estamos falando se esses equilíbrios estão mais para o produto, mais para o reagente. Estou mostrando para vocês esses dois equilíbrios. Vocês veem que aqui a gente está vendo essa espécie se comportando como um ácido de Bronsted, está doando um próton. Aqui essa espécie está atuando como uma base de Bronsted, está recebendo um próton. Essas espécies químicas, como é o caso desse íon aqui, são espécies que ora atuam como um ácido de Bronsted, um ácido de Bronsted, ora como base. Então, ora essa espécie doa o seu íon H+, ora ela recebe esse íon H+. Ela tem a capacidade, a habilidade de fazer as duas coisas. Essa é uma espécie que a gente chama de anfiprótica. Anfiprótico é um conceito relacionado à transferência de próton. Pode doar e pode receber. É uma espécie anfiprótica. E é o que a gente vê no exemplo que tem ali na lousa. Olha só. Ele te dá um equilíbrio número 1, ele te dá um equilíbrio número 2. E fala, a água, que é esse H2O que está aqui, assim como o ânion, aquela espécie negativamente carregada, hidrogênio sulfito, esse aqui é o hidrogênio sulfito, esses dois têm caráter anfiprótico. Vamos ver. Olha no primeiro equilíbrio. O HSO3 virou SO3. O H2O virou H3O. O hidrogênio foi transferido para a água. Ou seja, o HSO3 foi o ácido de Bronsted, doou o seu H+. A água recebeu o H+, foi a base de Bronsted. Agora olha no equilíbrio número 2. HSO3 virou H2SO3. H2O virou HO. Ou seja, um hidrogênio foi daqui para lá. É o contrário, né? No primeiro caso era daqui para cá. No segundo caso foi daqui para lá. A gente viu esse comportamento duplo, em que o hidrogênio sulfito ora doa H+, ora recebe. A água ora recebe, ora doa.
tem a possibilidade de acontecerem as duas coisas. As duas coisas, nesse caso, por exemplo, de fato acontecem. Quando isso acontece, a gente chama as espécies de anfipróticas, que é o que está escrito aqui no item. E aí a gente tem um item que é verdadeiro, beleza? Tudo bem? Temos aqui um item verdadeiro. Assim como a gente tem uma espécie qualquer que é anfiprótica, a gente pode ter um solvente anfiprótico. Vamos ver aqui um exemplo de solvente. Muitas reações químicas podem acontecer dentro de metanol. O metanol é um solvente, então vamos pensar aqui no metanol. Vou colocar um equilíbrio do metanol para vocês, olha só. Temos o metanol, que é aquele álcool de um carbono, CH3OH, reagindo com amônia, como uma base. Ou o metanol reagindo com ácido clorídrico. As duas situações. Olha só, nessa primeira situação, o hidrogênio do álcool vai ser transferido para a base. E aí, a gente tem aqui um equilíbrio em que o metanol perde o seu hidrogênio para a amônia. Ele doou o seu hidrogênio, atuou como um ácido de Bronsted-Lowry. Agora olha esse aqui, o hidrogênio do HCl vai ser transferido para o metanol, que vai absorver esse hidrogênio, então a gente vai ter um CH3, aqui era OH, vai virar OH2 e vai ficar positivo, mais o Cl- que sobra. Esse solvente, ora doa H+, ora recebe H+. Ele tem a possibilidade de atuar das duas formas. Então, ele é uma espécie anfiprótica. Como ele é um solvente, eu posso chamar ele de solvente anfiprótico. Beleza? Aí você vê isso em item teórico como aquele lá. Vamos ver a definição oficial da IUPAC para um solvente anfiprótico. Olha só. Solvente anfiprótico. O título está em inglês, mas o texto está em português. Eu traduzi. Aqui a gente tem o livro de ouro, ou o Gold Book da IUPAC, que é uma espécie de dicionário, um glossário, tem todos termos químicos lá, com os seus significados oficiais, de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, esse órgão que rege as regras da química. Olha o que ele fala sobre o que é um solvente anfiprótico. É um solvente que se auto-ioniza, possuindo tanto característica de ácidos quanto de bases de Bronsted. É bem o que a gente viu. Um solvente anfiprótico é aquele que pode atuar como ácido de Bronsted, como base de Bronsted. Por exemplo, água, que vimos no exemplo, nos dois exemplos, que tem esse comportamento. E o metanol também. Agora, tem algo diferente nessa definição. É esse termo aqui, auto-ionização. O que é solvente que se auto-ioniza? Então vamos ver isso, só faltou essa parte da definição. A gente vai ver agora esse termo que é a auto-ionização, também chamada mais raramente de ou autoprotólise. Auto-ionização e autoprotólise são termos equivalentes, e é bem mais comum auto-ionização. Vamos ver um exemplo de autoprotólise. Vamos pensar no próprio metanol que a gente estava trabalhando. Olha só. Auto quer dizer algo que é em si mesmo, algo nesse sentido. Então vamos pensar em um metanol reagindo com outro metanol. Entre moléculas de metanol. Pode acontecer essa transferência de próton entre moléculas iguais. É o que acontece, olha só. Vamos mostrar esse hidrogênio sendo transferido para o outro metanol. Esse vai perder, esse vai ganhar. Então a gente vai ficar com CH3O menos, porque esse perdeu, mais CH3OH2, porque o outro ganhou. Aqui a gente vê uma transferência de próton em um solvente, que é anfiprótico. Ele pode receber ou pode doar. Aconteceu as duas coisas. Quando essa transferência de próton acontece entre duas moléculas iguais, a gente chama isso de auto-ionização ou autoprotólise. Você poderia até simplificar isso daqui e falar que ele se quebrou simplesmente. Ele formou os íons como se ele tivesse se quebrado. É o que a gente chama de auto-ionização ou autoprotólise. Beleza? Agora, vamos ver dois exemplos aqui, mais solventes que sofrem autoprotólise. Olha só, o ácido fórmico, o ácido metanoico, que nós temos
um ácido metanóico reagindo com outro. Esse primeiro vai perder o hidrogênio. Esse aqui vai ganhar. Transferiu para lá. Perdeu, ganhou. É um solvente que teve uma transferência de próton entre moléculas dele mesmo. Aí nós temos uma autoionização. Um ionizou o outro. Amônia, que pode ser usada como solvente em meio aquoso, uma solução bem concentrada de amônia. Um NH3 protona o outro NH3. A gente tem esse hidrogênio que foi transferido para lá. Então nós temos também aqui um caso de autoionização. Agora, você bem sabe que dentro do estudo de vestibular, a maior parte das soluções é aquosa. E nas soluções aquosas, a gente tem o solvente água. Então vamos pensar na água como solvente, ainda dentro desse contexto de autoionização. Como é que se comportaria a água? Vou fazer aqui com uma cor diferente. Olha só, eu posso ter uma molécula de H2O reagindo com outra molécula de H2O, formando o quê? Vamos lá. Uma água vai transferir para outra o seu hidrogênio. Então, a gente vai ter essa protonação da água. Nós temos aqui um H2O vai perder, vai ficar só HO. A outra vai ganhar, vai ficar H3O. Essa ganhou o próton, fica positiva, e essa negativa. Essa equação é super, hiper, mega, blaster importante. Ela é uma equação muito frequente em questões e ela vai ser base para o que a gente vai estudar na sequência. A equação de autoionização da água. E você vê que ela é um equilíbrio químico. Sendo ela um equilíbrio químico, a gente pode fazer o quê? Escrever a constante de equilíbrio. A constante, olha o título da aula, de autoionização, ou só de ionização, autoionização da água. Está centralizado? Da água. Claro que a constante não é a equação, mas a gente vai fazer essa constante aqui embaixo. Olha só, nós temos o quê? Constante de equilíbrio. Você se lembra que constante de equilíbrio são os produtos dividido pelos reagentes. Então vamos lá. Quem são os meus produtos? O OH- multiplicado pelo H3O+. Produtos dividido por quem? Dividido pelo reagente, né? Mas aí você vai lembrar de algo que a gente já encontrou em muitas situações. A gente tem meio aquoso, estamos falando de soluções aquosas, em que o meu solvente é a água. O meu solvente não vai aparecer na constante de equilíbrio, ou na expressão da constante de equilíbrio. Então a gente não vai colocar esse H2O nem esse, porque é o solvente. Aqui está tudo água líquida, certo? Mas aqui é todo mundo meio aquoso. Meio aquoso. Então o solvente não vai. Eu não vou colocar eles. E aí o que eu colocaria aqui dividido pelo reagente, não vou colocar. Vai ficar simplesmente assim. Beleza? Essa constante de equilíbrio de autoionização para a água, a gente indica com uma letrinha diferente. Em vez de colocar K equilíbrio, constante com um Czinho de concentração, o que pode, só não é comum, a gente coloca com um W. É o KW da água. W de água em inglês. Então nós temos aqui essa equação de autoionização e a expressão de equilíbrio para essa situação. KW, concentração de OH-, que é o íon que a gente chama de íon hidróxido. É o íon hidróxido, esse é o nome oficial do OH-, e esse daqui pode ser chamado de íon hidrônio, mas tem vários nomes possíveis para esse H3O+. Agora, pensando nesse H3O+, a gente pode simplificar esse equilíbrio. A gente pode pensar nele de uma maneira diferente que a gente vai fazer daqui a pouquinho lá na outra lousa. Agora, só acompanha aqui comigo essa demonstração do que está acontecendo. Olha o que nós temos. Nós temos aqui a autoprotólise da água ilustrada. H e O, então temos um H2O com outro H2O. Uma delas recebeu um H+, ficou H3O, e a outra ficou como o OH. Temos aqui a representação usando o modelo de esferas lá do Dalton para a autoprotólise da água.
Muito bem, a gente já faz esse exemplo. Agora, estamos no exemplo número 1, de fato. Olha só. A gente tem aqui uma taça com água pura. Tem só água ali dentro, não é nenhuma solução, é só o solvente. E ele fala assim, qual que é o valor da concentração do H+, e do OH- para água pura? Nesse caso, na temperatura de 25 graus. E ele dá o valor do Kw. Ele fala assim, para essa temperatura, quando o Kw é 10 na menos 14. Aí você pensa, nossa, Kw não sei o que, já falou em H+, ou H-. Esse é um exercício de equilíbrio igual qualquer outro. E você vai usar as ferramentas que você já conhece para equilíbrios químicos. Então, vamos fazer isso. Vou fazer uma observação. Tá vendo o que a gente fez? H2O com H2O, dando OH- e H3O+. Dá pra gente simplificar esse equilíbrio, fazendo dessa forma aqui, ó. Em vez de eu falar H2O mais H2O, eu coloco uma molécula só e mostro ela se quebrando. Aí, em vez de escrever H3O+, por praticidade, a gente só coloca H+. É a mesma ideia. H2O forma H+, e OH-. Ou duas águas, como a gente viu antes, forma H3O+, mais OH-. É a mesma ideia. Então, você pode levar que, quando a gente fala H+, é uma referência ao H3O+. É a mesma ideia. Concentração de H+, ou concentração de H3O+. Beleza? Vamos seguir então. Ele perguntou pra gente a concentração desses caras. Vamos usar uma tabela. Como é que a gente vai montar essa tabela? Deixa eu pegar minhas canetas ali do lado e a gente vai montando. Lembra que a gente tem ali um solvente. E pouco me importa concentração de solvente, porque concentração de solvente não aparece na constante de equilíbrio. Então, eu não quero saber o que acontece com a água nessa situação. A concentração dela é praticamente constante. Não quero saber nada da água. Agora, eu vou considerar que no início não tinha nada dos produtos. Eu não consumo produtos, né? Eu consumo reagente. Mas eu vou produzir o produto. Para cada uma molécula de água que eu consumo, eu vou produzir 1 e vou produzir 1. É o que a gente tem aqui nessa equação. Então, para cada x moléculas de água que eu consumo, eu vou produzir x e vou produzir x. Então, produzo x desse e produzo x desse. Não tinha nada a produzir x, no equilíbrio vai ter x. Não tinha nada de OH-, produzir x, no final vai ter x. Só lembrando, eu não estou analisando nada para a água, porque ela nem aparece na constante de equilíbrio. Então ela está aqui só por uma questão de completar, mas eu estou interessado em quem aparece na constante de equilíbrio. Vimos que no equilíbrio vai ter x de um e x de outro. Vai ter essas quantidades iguais. Então aqui a gente pode, se eu transferir isso aqui um pouquinho mais para um lado, a gente pode agora calcular quanto será que valeria esse x. Vamos fazer exatamente isso. Olha só. Nós vimos o quê? Que Kw é igual à concentração de OH- vezes a concentração de H3O+. Eu posso escrever H3O+, como H+, tanto faz. Então, beleza. Temos aqui a expressão desse equilíbrio. Agora, o valor de Kw está no enunciado da questão. Está aqui, ó. 10 na menos 14. Então, vou usar esse valor. Vou colocar 10 na menos 14. Temos aqui 10 na menos 14. É igual ao quê? Concentração de OH- é x. Vezes concentração de H+, é x também. Você resolve essa equação, x ao quadrado, passa o quadrado para lá, e você vai encontrar que o nosso x é igual a 10 na menos 7 mol por litro. Encontramos, então, o que ele pediu no enunciado. Qual que é o valor da concentração de H+? Qual que é o valor da concentração de OH-? Você encontrou. A concentração vai ser x, que é 10 na menos 7 mol por litro. Agora, o que é interessante de a gente fazer aqui? Nós temos um meio que é água purinha, não tem nada ali, é só água pura. Nessas situações em que a gente tem, por exemplo, água pura e que a gente encontra quantidades iguais de H+ e de OH-, a gente diz que nós temos um meio que está neutro.
Este é um meio neutro. O que é o meio neutro? É o meio em que a concentração de H+, ou H3O+, é igual à concentração de OH-. Isso é sempre. Se o meio é neutro, isso é válido. Agora a gente vai ver uma situação específica. Nota que ele falou ali no enunciado que a concentração, ou melhor, que a temperatura é de 25 graus Celsius. Então vamos usar esse 25. Na situação apenas em 25 graus Celsius, vale que... no 25 graus Celsius, a constante vale isso. Então, no 25 graus Celsius, o x vale isso. No 25 graus Celsius, eu sei que a concentração de H+, que é igual a de OH-, nessa situação, a concentração vale 10⁻⁷ mol por litro. Vou botar com esse mzão aqui. Beleza? Então, bem importante isso daqui. Um meio neutro é um meio que H+ e OH- estão em quantidades iguais. Se a temperatura for 25 graus, daí esse valor vai ser 10⁻⁷ mol por litro. E o que é bom? Praticamente todas as questões tratam de 25 graus, então quase sempre vai ser 10⁻⁷. Mas fica atento, tem questão que fala, o kW é outro valor. A temperatura é 60 graus. Daí você fica atento e aí refaz a conta desde o início, ok? Beleza? Seguimos então. Vimos esse exemplo número 1. Acertamos, muito bem. H+, OH-, 10⁻⁷ mol por litro. Vamos para um segundo exemplo, aqui o exemplo número 2. Qual que é o valor de OH- para o vinagre? Onde H+ é 10⁻³ mol por litro. Vamos ver então, a gente tinha água pura, agora a gente tem o vinagre, que é uma solução de ácido acético. Já pega essa palavrinha de ácido acético e a gente pensa no nosso exemplo, não mais número 1, mas no nosso exemplo número 2. A gente vai seguir a mesma ideia, mas agora nem precisa da tabelinha. Vou continuar usando o kW. Olha só, vimos que kW da água é igual a H+ mais OH-. Vitor, por que você está usando o kW? O vinagre é uma solução aquosa, bastante diluída. É um meio aquoso. Existem moléculas de água sofrendo autoprotólise. Então, existe o equilíbrio químico lá, que é esse equilíbrio aqui em azul, e eu posso usar o kW. Vamos usar o kW nessa situação. Ele falou que é 25 graus de novo, então eu posso usar 10⁻⁴ aqui. Ele falou, nesse exemplo número 2, que o H+ vale 10⁻⁵. Está no enunciado isso. Ele falou que lá está valendo 10⁻⁵. Quanto será que vai ser a minha concentração de OH- aqui? É o que eu quero encontrar. Você faz esse cálculo e vai encontrar 10⁻11 mol por litro. Essa é a concentração de OH-. Nota que nessa solução, que é o vinagre, foi fornecido que a concentração de H+ era 10⁻⁵, 0,001. Comparada com a concentração de OH- que você encontrou aqui, a de H+ está bem maior. Tem muito H+ e pouquíssimo OH- proporcionalmente. Meios assim, que tem muito H+ e pouco OH-, a gente faz referência a eles como meios não neutros, mas como um meio que é ácido. Meios ácidos têm maior concentração do H+, que deu 10⁻⁵, do que o OH-. Então, o que é verdade sempre sobre um meio ácido? É que a concentração de H+ é maior do que a concentração de OH-. Beleza? O meio ácido é esse meio, portanto. Agora, se for 25 graus, apenas em 25 graus. Vamos ver por 25 graus. Apenas em 25 graus, vale o quê? Algo semelhante ao que a gente viu antes. Daí sim vai valer que a concentração de H+ vai ser maior do que 10⁻⁷.
Então, ó, no neutro, a 25 graus era igual a 10 na menos 7. No ácido, a 25 graus é maior do que 10 na menos 7 e aí o OH- acaba sendo menor. Mas o válido sempre, seja qual for a temperatura, é o que está em vermelho aqui em cima. Você deve estar esperando o que vai vir no exemplo número 3, né? A gente vai ver agora a situação que está faltando, que é, vamos ver primeiro se a gente acertou, 10 na menos 11, muito bem. Por exemplo, número 3, temos um produto de limpeza com amônia, que é uma base. E ele fala assim, quanto que é o H+, se a concentração de OH- é 10 na menos 2. De novo 25 graus, KW está aqui. Então vamos fazer esse exemplo número 3 agora, que é muito semelhante. A gente vai só aplicar a mesma ideia. Vamos lá. Exemplo número 3. Eu vou fazer a mesma coisa. Vamos fazer o KW. KW da água, já que é um meio aquoso, é um limpador aquoso. Eu que criei o exemplo, então estou avisando vocês. Esse é um meio aquoso. OH-. E agora eu vou aplicar os valores fornecidos. Temperatura 25 graus? Sim. Então, o KW vale 10 na menos 14. Quanto que é o H+? É o que ele está me pedindo, caso a concentração de OH- seja, ele falou pra gente, 10 na menos 2. Você faz essa resolução e encontra 10 na menos 12 para a concentração de H+. Vamos fazer parecido agora, então? O que a gente viu sobre esse meio? A gente viu que a concentração de H+ deu 10 na menos 12, baixíssima, perto do íon hidróxido, o OH-, que deu 10 na menos 2, deu 0,01 hidróxido, e o H+ deu 0,0000, muito pequena. Esse é um meio limpador de amônia que tem muito OH-, pouco H+. A gente chama um meio como esse de meio básico ou meio alcalino. Meio básico ou meio alcalino. Básico ou alcalino. O que é esse meio básico ou alcalino? O que é válido sempre? Que é uma situação em que o H+ tem menos do que o OH-. Ou seja, a quantidade de OH- vai se sobressair. Tenho muito OH-, meio básico. Tenho muito H+, meio ácido. Estão em quantidades iguais, meio neutro. Beleza? Agora, para a gente completar, digamos que a temperatura seja 25 graus. Apenas em 25 graus seria válido o quê? Vale que aí a concentração de OH- tem que ser maior do que 10 na menos 7. Se mudar a temperatura, eu vou ter que mudar esse valor aqui. Aí a boa notícia é, a maior parte das questões é a 25 graus e você pode pensar nessa parte de baixo. Mas o que é verdade sempre? Isso que está aqui em vermelho. Beleza? Então vamos ver se a gente acertou essa questão. H+, 10 na menos 12. Trata essas questões como questões normais de equilíbrio. Você usa a constante de equilíbrio que está em roxo aqui, que é o KW, e aplica os valores. Tudo bem? Vamos seguir aqui então. Agora nós temos um exemplo número 4. Ele fala assim, ó, considerando que a concentração de H3O+, que é a concentração de H+, em um ovo fresco, é aquela ali, o valor do pH vai ser qual? Eita, pH, o que é isso? Vamos ver. A gente falou um pouquinho sobre esse P na frente das coisas. Na aula, a gente está na 24, lá na aula 22. Na aula 22, a gente falou sobre o que a gente chamou de função P, ou operador P. A gente usou isso para calcular os pKa's, lembra? Tinha o Ka do ácido e a gente fazia o pKa. E eu mostrei lá para vocês, na aula 22, que eu posso usar esse P para qualquer coisa, porque P quer dizer menos log. Ou seja, se eu estou fazendo o pH de alguma coisa, eu posso simplesmente calcular menos log de H. P de X era menos log de X. pH vai ser menos log
desse hidrogênio. Então, vamos aplicar essa ideia nesse exemplo. Mas antes, vamos organizar esse pensamento para o pH. Só para que... Ah, Vitor, eu não sei o que é isso aí de log que você está falando. Então, a gente revê essa aplicação da função P. Beleza? Deixa eu só pegar minhas canetas. Aí, a gente já aplica isso. O pH é tão comum de aparecer, de ser usado, que ele tem um nomezinho especial. Tem questão que gosta de chamar pH assim, ó, de potencial hidrogeniônico. E aí tem o do hidróxido, eles chamam assim, de potencial... Isso é meio invenção de moda, mas é como aparece lá. Hidroxiliônico. Hidroxi, daquele grupo do hidróxido, hidroxiliônico. Temos esses dois, potencial hidroxiliônico, potencial hidrogeniônico. Não que seja um potencial de alguma coisa, mas é o que eles colocam lá. Como é que a gente vai calcular isso? Potencial hidrogeniônico é o pH, que é igual, lembra que P, qualquer P cálcio, menos log da concentração de cálcio. pH menos log da concentração de H+. Potencial hidroxiliônico é o que vocês vão ver como POH do hidróxido. É P qualquer coisa é menos log aquela coisa. Então POH é menos log da concentração de OH-. Tudo bem? Eu vou lembrar uma coisa aqui do lado e eu vou apagar isso. Lembra sempre de regras de matemática como o seguinte, ó. Menos log de x é log de x na menos 1. X na menos 1 eu posso escrever como 1 sobre x. Ou seja, não fica assustado se aparecer assim. pH igual a log de 1 sobre H+. Porque é consequência disso. Esse menos vai lá para dentro, é válido dar uma revisada em regras de pH, de logaritmo, tudo bem? Mas é aplicação de regrinhas matemáticas. A base de tudo é essa relação. Aí vamos fazer o exemplo 4 de fato. Ele falou pra gente que tem aí um ovo com uma certa concentração de H+. Quanto será que é o pH lá? Então vamos lá. Exemplo número 4. Eu quero saber o pH. Se eu quero saber o pH, eu vou fazer menos log da concentração de H+, ou H3O+. Posso escrever das duas formas. Qual que é a concentração de H+? Vamos copiar ali do exercício? Olha só. 0,10 na menos 1. 10 na menos 2, 10 na menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, 10 na menos 8. Chegamos aqui no 10 na menos 8, então vou botar isso lá na concentração do H+. Temos aqui um pH é menos log da concentração de H+, que está escrito lá, 10 na menos 8. Se você resolve esse logaritmo, você vai encontrar que pH é igual a 8. E aí você chegou ao pH desse ovo e você responde, então, o item letra D. Chegamos à letra D, é o pH, beleza? Então é a aplicação da relação. pH menos log da concentração do H. Aí faz o cálculo de log. Tá pecando no log, travando na hora de fazer o log, aí busca na frente de matemática esse tipo de regrinha, porque o cálculo de pH em si não tem muito mistério, mas você precisa dominar a ferramenta do logaritmo, beleza? Vamos aplicar isso em mais situações. Ou, antes disso, vem aqui comigo que eu vou mostrar algo a mais. Olha só. A gente viu como calcular o pH. Agora, olha só. Vamos olhar lá para o KW de novo. Nós vimos que temos o KW, que é igual a H+, vezes OH-. Eu vou fazer uma operação matemática dos dois lados dessa equação. Eu vou colocar um menos log dos dois lados. Menos log do KW. Então, eu tenho menos log de KW desse lado é igual a menos log de tudo que está do outro lado. Então, menos log do H+, vezes
o OH-, e aí fechou aqui. Menos log desse lado, menos log desse lado. Beleza? O que é menos log de alguma coisa? A gente viu que é o P daquela coisa. Então, menos log do KW é o PKW. É tipo menos log do KA é o PKA. É igual. Aqui eu vou fazer uma artimanha matemática. Vocês lembram que log de A vezes B é log do A mais o log do B? É uma propriedade de logaritmo. Então a gente vai usar isso aqui. Log do A vezes B é log do primeiro mais o log do segundo. Eu vou separar isso em dois logs diferentes. Vou pegar esse menos e deixar escondidinho aqui. A gente já vai cuidar do menos, tá? Vai ser o log do primeiro. Então eu tenho o log do primeiro, log do H+, mais o log do segundo, OH-. Mas você lembra do menos que eu deixei reservado ali? Meu Deus! Esse menos que está na frente de todo mundo vai ficar nesse, mas vai aparecer aqui também. O menos está na frente de todo mundo. Então é como se ele fosse uma distributiva ali dentro. Tudo bem? Ficou menos um, menos o outro. Tudo bem? Olha só, menos log de H+, é o pH. Então aqui eu vou trocar isso por pH. Eu vou escrever isso aqui embaixo. Nós temos o PKW é igual ao pH e esse P e menos log de OH menos log do H- é o POH. Então isso tudo aqui, com o menos já, é o POH. E eu posso somar todo mundo. Isso daqui vale sempre para a água e isso daqui também. Mas isso aqui é geral. Qual que é o mais comum? 25 graus Celsius. E nos 25 graus Celsius, quanto que vale cada coisa? Aí são equações bem importantes. Vou fazer aqui de uma cor diferente. Nos 25 graus Celsius, essa primeira aqui, ela se converte no quê? 10 na menos 14, que é o valor do KW nos 25 graus Celsius, é o H+ vezes o OH-. E essa segunda equação aqui de baixo? Isso é geral. Nos 25 graus Celsius, vai ficar que o PKW é 14, é igual a pH mais POH. Isso você vai usar para quase todas as questões. É super frequente, mas é só para 25 graus Celsius. Então fica atento porque às vezes aparece diferente. Beleza? Vamos aplicar isso em algumas questões. Aqui você viu que a soma de pH com POH dá 14. Pensando nisso, a gente usa o que a gente chama de uma escala de pH. É o que a gente tem aqui nesse desenho. A escala de pH, ela a princípio vai de 0 até 14. Dá para extrapolar, mas a princípio ela vai de 0 a 14. Por causa daquele 14 de lá. A gente divide ela em duas regiões. De 0 a 7, pHs baixos, a gente tem meios ácidos. São meios com uma concentração de H+ muito alta. Então, quanto mais para lá, quanto menor o pH, mais ácido está o meio. pH 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até quase no 7, é um meio ácido. A 25 graus, porque esse 14 aqui é coisa de 25 graus. Se eu mudar a temperatura, aí vai mudar os números daqui. Se eu estiver acima do 7 até o 14, aí eu tenho um meio que é básico ou alcalino. Nós temos uma maior concentração de íons hidróxido. Então, quanto menor o pH mais ácido, quanto maior o pH mais alcalino ou mais básico. Se eu estiver no centro, aí nós temos ali no 7 um pH que é neutro. É característica de um meio neutro. Beleza? Então a gente pode até separar isso aqui e fazer assim, ó. Se a gente tiver um pH que vai de 0 até o 7, se a gente tiver exatamente o 7, ou se a gente tiver um pH que é de 7 a 14. Se eu tenho um pH, isso tudo para 25 graus, a gente tem um meio que é ácido,
se o meu pH está exatamente no 7, é neutro. E se ele é maior, aí é alcalino. Beleza? Vou aplicar isso em alguns exemplos. E nota o fato de que pH mais pOH dá sempre 14. Então, olha só. Temos aqui um primeiro exemplo. A FAMERP é uma faculdade de medicina lá de Ribeirão Preto. Aí ela deu uma tabelinha de vários meios aquosos com o pH e o pOH de todo mundo. Olha que curioso. 6 com 8 dá 14. 8 com 6 dá 14. 13 com 1 dá 14. 1 com 13 dá 14. Você está vendo que a soma de pH e pOH dá dando sempre 14. Claro, 25 graus é o que acontece. São os valores. Ele quer que você classifique como ácido ou como alcalino cada meio. Você não precisa pensar no pOH. Pensa no que é mais comum, que é pH. pH baixo. Como o ácido nítrico, olha só, pH 1. Esse daqui é um meio ácido. pH 6. Está de 0 a 7. Então a água da chuva aqui também é ácida. A chuva natural, ela tem uma certa acidez. Se for muito ácida, perto do normal, aí eu chamaria de chuva ácida. A chuva ácida não é chuva ácida porque ela é ácida, mas porque ela é mais ácida do que a chuva normalmente já seria. Então, o primeiro e o último são meios ácidos. Agora, olha esses do meio, água do mar e solução de NaOH. O pH está maior do que 7, 8, 13. Então, aí eu tenho meios básicos ou meios alcalinos, tudo bem? Se você tiver que pensar no pOH, converte ele em pH, é o que falta para 14. E aí pensa no pH, que é mais comum e acho que a gente tem um hábito maior. Tudo bem? Então fizemos aqui esse item. Aqui temos a escala para usar. É exatamente isso que a prova quer que você faça. Olha o que a gente tem aqui. Item da UFSC. Te deu uma equação. E você vê que na equação acontece a geração, a formação de íons OH-. OH- é cara de quem? De bases. Meios básicos. Se forma OH-, fica básico. Meio básico ou alcalino é o quê? pH alto, de 7 a 14. Ele falou que nessa equação acontece um pH superior a 7? Claro, meio básico, está formando OH-, então item verdadeiro. Vamos ver mais um da UFSC, olha só. O grupo amino, que é um grupo NH2, característica de aminas, age como ácido de Bronsted. Já está esquisito, as aminas são famosas por serem bases de Bronsted. Aí ele fala assim, as aminas, que são bases de Bronsted, a gente sabe, seriam ácidos porque cedem próton. Cedem próton, libera H+, o que aumenta a pH. Galera, se cede próton, libera H+. H+ é característica de meio ácido, de 0 a 7, pHs baixos. Aumentar pH não tem a ver com ceder próton, então não faz sentido, mesmo que eu não soubesse nada do início. Ceder próton abaixa pH. Tudo bem? E ainda está errado aqui que ele falou que amino é ácido de Bronsted e grupo amino é base de Bronsted, então item falso. Vejamos mais um, olha só. Aqui ele deu um equilíbrio para o íon bicarbonato. A gente vê o quê? Produção de OH-. O meio fica alcalino, fica básico, com pHs altos. Aí ele fala que o pH vai ficar maior do que 7? Beleza, considerando tudo, 25 graus. Então, item verdadeiro. Tudo bem? Para a gente terminar, eu quero mostrar para vocês isso daqui, que é um tipo de linguagem que aparece nas questões. Aqui na Mackenzie, um vestibular lá do Sudeste, trouxe vários sucos com os seus pHs. Aí eu vejo assim, ó, suco de limão, pH 2. Uva, pH 4. E você vai dizer o quê? Ah, daqui para cá dobrou, então ficou 2 vezes mais ácido, 2 vezes menos ácido. É o que fala o item A, ó. O suco de limão, que tem pH menor, é mais ácido. Claro, quanto menor o pH, mais ácido. Então, o de limão é mais ácido do que o de uva. Daqui para cá tem uma diferença de 2 vezes, né? Ou dividiu por 2. Então ele fala assim, que é 2 vezes mais ácido. Vamos ver por que é que isso está errado. Olha só, vou fazer aqui num cantinho. Será que dá para aproximar aqui, nesse canto? Nós temos assim, ó, o pH, que estava 2 e 4. Temos o pH.
qual que é a concentração de H+ equivalente? Se você fizer o cálculo, você vai chegar em 10 na menos 2. E aqui você vai chegar em 10 na menos 4. Ou seja, pensando no pH, quem que é mais ácido? Esse aqui, o menor pH. Pensando na concentração, qual concentração que é maior? Isso daqui também é maior. Daqui para cá, ficou mais ácido. Aumentou a concentração de H+. E daqui para cá, eu multipliquei por quanto? Por 100. Então, quando eu comparo o suco de uva, que está aqui embaixo, com o de limão, eu vou dizer o quê? O de limão é mais ácido, porque o pH é menor. E eu vou dizer o quê também? Que o de limão é 100 vezes mais ácido do que o de uva. Beleza? Isso é uma coisa comum de a gente confundir. Esse item aqui estaria falso. Olha esse outro. O de uva é 10 vezes mais ácido do que o de morango. Agora sim, daqui para cá é o 10 na menos 4 a concentração, 10 na menos 5. Daqui para cá foi 2 unidades de pH, então ficou 100 vezes mais ácido. Daqui para cá foi 1 unidade, então ficou 10 vezes mais ácido. Fica ligado quando ele faz esse tipo de coisa, porque a gente vai falar de quantas vezes mais ácido ficou pensando na concentração de H+. Beleza? Muito bem, era isso. Acho que eu tenho um para treinar para mostrar para vocês aqui no final. Tinha uns exercícios extras. Opa, como volta? Anterior. Mais uma vez. Anterior. Vocês podem fazer como para treinar essa questão aqui, beleza? Você faz como para treinar e aí eu coloco o link da resolução desse exercício final na descrição do vídeo. Tudo bem? Muito bem. Acho que dá para vocês verem. Vocês veem aqui a questão e aí aparece a resolução no link para vocês na descrição. Até a próxima. A gente se vê na aula 25. Até mais.